Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Laís falando. Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre variação linguística, tá? E nós vamos saber um pouco também sobre alguns tipos dessas variações. Antes da gente falar, sobre os tipos de variações que eu trouxe para vocês aqui hoje, vamos relembrar o que é variação linguística, ok? Variação linguística, pessoal, como o próprio nome diz, é a variação que a nossa língua sofre em determinadas situações. Como a gente sabe, a língua ela é dinâmica, então ela muda, de acordo com algumas situações, por exemplo, a idade dos falantes, as pessoas que estão falando, por exemplo, é um grupo de adolescentes, a linguagem ela vai ser de uma forma, diferenciada do que quando é um grupo de idosos, quando é um grupo, por exemplo, de médicos conversando, é diferente quando é um grupo de skatistas conversando. A língua também sofre alterações em casos de idade, a idade dos falantes, região, a gente vai falar um pouco sobre isso, mais a fundo, e também sobre épocas, Já falando de época, a primeira variação linguística que eu vou trazer para vocês é a variação histórica, tá? Variação linguística histórica, como o próprio nome diz, tem tudo a ver com época, com tempo, Quando falamos de história, pensamos logo em tempo. A variação linguística histórica, ela é baseada naquelas mudanças ocorridas de acordo com o tempo, de acordo com a época. Um dos maiores exemplos que nós temos é o você, Como nós sabemos, é um pronome, de tratamento que sofreu muitas alterações ao longo dos anos. Essas alterações é super normal, tá? Tem várias expressões que surgiram ao longo dos anos e várias expressões que eram usadas antigamente que hoje em dia não utiliza mais. Lá no século XVIII, essa forma de tratamento era muito comum, mas como nós sabemos, hoje em dia a gente não fala mais vossa mercê. Depois disso foi passado para vós-me-cê, depois você. Hoje em dia a gente já sabe que a gente até abrevia o você, Em vez de você a gente fala C e na escrita o VC. Que, claro, é informal, mas a gente vê essa diferença, que a gente classifica como variação linguística histórica. Por quê? Porque ela mudou de acordo com o tempo, ok? A outra variação linguística super interessante é a variação geográfica, Como o próprio nome também diz, de acordo com a geografia, de acordo com a região, que é falada. A maior prova de que há variação, de acordo com a região do falante, é o português, Como a gente sabe, a língua portuguesa, ela também é falada em Portugal, A mesma língua falada em Portugal é falada aqui no Brasil, mas a diferença é gritante, Todo mundo sabe que a diferença entre sotaques, pronúncias, E também algumas palavras que lá significam alguma coisa, aqui já não significa a mesma, Então há essa variação por causa do local, Por causa da região, Isso falando de países diferentes. Mas e no Brasil? Dentro do nosso país há várias variações. O pessoal do Nordeste utiliza muito a expressão, mainha, painho, quando vai tratar, os pais de forma carinhosa. Aqui, no Centro-Oeste, onde a gente está, em Goiás, a gente não ouve muito falar isso. Quando a gente vê alguém falando, com certeza é uma pessoa que veio do Nordeste até aqui, Então, dentro do Brasil, a gente tem essas variações relacionadas à região. Por exemplo, a palavra mandioca, ela é muito dinâmica, porque em alguns lugares do Brasil, ela é chamada de aipim e também, além disso, tem outra palavra, a macaxeira. Então, a palavra mandioca, esse vegetal, ele é chamado de aipim, macaxeira e mandioca. Tem 3 nomes para um elemento só. E isso é muito comum, porque, como eu disse anteriormente, a língua, ela é uma língua viva, Todas as línguas, aqui nós estamos falando, óbvio, da língua portuguesa, e a língua portuguesa, ela é dinâmica, Ela muda de acordo com os seus falantes. A outra variação linguística que eu quero trazer para vocês, e é a última, eu vou trazer só 3 dessa vez, é a variação social, A variação linguística social, ela é baseada, como eu falei no início do vídeo, de acordo com o grupo social, O grupo social, por exemplo, dos médicos, tem um tipo de linguagem diferente do grupo social de skatistas, como eu citei anteriormente no vídeo. Falando desses grupos específicos ainda, a gente pode citar algumas situações. Por exemplo, tem o pessoal que é fã e que entende muito de futebol, nós chamamos eles de futebolistas,
né? Um nome bem estranho aí, mas eles têm uma linguagem própria. Por exemplo, quando fala assim, o jogador ele deu um carrinho no outro jogador. Aí, quem não entende, fica assim... Ué, carrinho é um carro pequeno, né? Então eu não entendi muito bem. Mas, para eles, é uma coisa comum, né? Porque é uma expressão utilizada muito no meio onde eles estão. Então, quando a gente fala que há variações sociais, é nessa questão de grupos seletivos, né? Tem linguagens específicas em cada grupo. O carrinho nada mais é do que um lance, né? Um lance ali no futebol. É a mesma coisa do grupo dos capoeiristas, né? Quando eles falam sobre a meia-lua, a gente fica sem entender porque, né, quem não é capoeirista fica pensando, meia-lua? Como assim? Né? E para eles é uma coisa muito comum, né, que é um movimento lá, né, do esporte deles, da dança, né, da capoeira. E essa variação social também, como eu disse anteriormente, ela é muito forte em faixas etárias, né? Em grupos de pessoas, adolescentes, por exemplo, a linguagem ela é totalmente diferente de um grupo de adultos, né? Quando você pega, por exemplo, dentro da nossa escola, na hora do recreio, os colegas conversando ali, eles estão falando de um assunto totalmente diferente, de forma diferente, usando gírias, né? A gíria ela é muito forte, né, na variação social. E aí, quando você chega no grupo de professores conversando, a gente já está falando de outros assuntos, utilizando outra linguagem totalmente diferente. Isso é chamado variação linguística. O que seria de nós se não existisse variação linguística na língua portuguesa? A língua portuguesa, pessoal, é uma língua muito rica, né? Como eu falei para vocês, toda língua ela tem variações, mas como nós estamos falando da nossa língua mãe, eu quero enaltecer aqui a língua portuguesa, né? Imagina se todo mundo falasse do mesmo jeito, ia ser muito estranho, né? Todo mundo ia falar assim, parecendo robôs, né? Ia ser bem chato, ok? Gostaram da aula? É isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para vocês, até mais!